Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tá todo mundo ouvindo? Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas. Todo mundo vendo e ouvindo? Tá tudo certo? Tá, tudo certo. Ótimo, tá. Então, gente, vamos conversar um pouquinho, né? Nessa noite, a proposta é a gente discutir, né? Eu vou tentar explicar para vocês da melhor maneira qual a diferença, né? Entre depressão e entre tristeza. Principalmente nesse período que nós vivemos, né, que nós estamos vivendo, que é um período de quarentena, um período de pandemia, um período de muitos cuidados que nós estamos tendo, né? A busca no consultório, acredito que não só no meu, mas como eu sei que tem uns terapeutas também assistindo aqui hoje, a crescente de busca, né? Através desse tema, na procura desse tema de tristeza, depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, ela vem aumentando muito essa demanda. E eu achei importante a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje, porque o primeiro passo é a gente saber diferenciar e saber nomear o que está acontecendo com o paciente. Né? Primeiro passo, identificar o sinal na íris, para daí sim a gente saber qual a melhor forma de tratar o paciente, né? Não só com a questão de tratamento, né? Mas como saber conduzir aquele paciente, né? Por mais que ele esteja numa depressão de grau leve, moderado ou agudo, né? Ou passando por um processo de tristeza que ele não consiga lidar. Então, eu acho bem importante a gente saber diferenciar para com segurança conduzir o paciente. Antes disso, eu acho bem importante. Tem como ampliar a tela aqui? Não. Deixar ela um pouquinho maior. Só um minutinho que eu não entendo muito dessas tecnologias aqui. Ampliar um pouquinho a tela para mim. É só esse tamanho que fica? Bacana. É, sim? Sim. Tá. Então, gente, antes da gente começar a conversar, né, eu acho importante, porque dentro da psicologia, emoção e sentimento não é a mesma coisa, tá? Eles caminham, né, na mesma estrada, emoção e sentimento, mas não é considerada a mesma coisa. Claro que isso é um tema bem amplo para a gente talvez debater em outro momento. Mas como nós vamos falar de tristeza, e tristeza é uma emoção, a tristeza é uma emoção até primária, né? Mas só para vocês saberem onde isso fica, né, localizado. Então, as emoções, elas ficam localizadas, elas vêm nessa parte cerebral, nessa parte do teu subcórticas, né? Ela vem dessa região um pouco mais reptiliana, ela vem mais dessa, as nossas emoções, elas se manifestam mais na parte visceral, né? Raiva, tristeza, suor, alegria, essas emoções mais primitivas, elas vêm mais da parte subcorticais, né? Que é essa região aqui. E os sentimentos, ele age mais no nosso sistema cognitivo, né? Que daí vem nessa parte neocorticais, tá? Então, só por essa capa, né, aqui em cima da cabeça. Então, os sentimentos da parte neocorticais e as emoções da parte subcorticais, tá? No fim, né, a diferenciação entre os dois é as emoções vêm mais do instinto primitivo, mais visceral, mais agressivo, e os sentimentos ele já vem mais na parte cognitiva, tá? Mas caminham em estradas paralelas, caminham de mãos dadas aí. Então, acho importante a gente primeiro diferenciar a emoção do sentimento, porque não é a mesma coisa, não vem, né, do mesmo lugar. Tristeza, né? Como é que a gente consegue diferenciar uma tristeza? O paciente ele vai chegar no consultório com uma queixa, né? Do que ele está sentindo. A tristeza ela pode vir devido à perca de emprego, devido a um processo de luto, né? Quando a pessoa está passando por um período de luto, quando a pessoa termina um relacionamento, né? Quando a pessoa está passando algum tipo de dificuldade específica, discutiu com alguém, teve algum tipo de situação interrelacional ali que pode estar tá prejudicando ela. Então é normal, é comum a pessoa ela ter o sentimento de tristeza, tá? O que a gente consegue perceber? Geralmente a tristeza, a pessoa ela consegue falar sobre o que ela está sentindo. Ela diz, né, eu estou triste por causa disso. E a depressão, ela causa um vazio. Ela é um vazio tão grande que a pessoa não consegue nem falar o que ela está sentindo. Então a tristeza, ela tem algumas questões, né, que vêm dessa maneira um pouco mais, deixa eu arrumar aqui, dessa maneira um pouco mais coloquial. A pessoa consegue identificar de onde vem. E a tristeza, ela é algo que ela consegue ser distraída com facilidade. Por exemplo, estou triste. Alguns amigos me convidaram para sair. Mesmo triste, eu vou e lá eu consigo me distrair. Voltei a ficar triste, vou trabalhar, lá eu consigo me distrair. Então, é um sentimento, né? É uma emoção, né? Que a gente consegue lidar no dia a dia. E é algo que vem e vai embora com facilidade, tá? A tristeza em si,
Eu sempre gosto de trabalhar com o paciente na questão das polaridades, da dualidade. O oposto de tristeza, né, ou a outra ponta da tristeza é o amor, né, o sentimento de amor. Então são dois extremos, tristeza e felicidade. Desculpa, não amor, tristeza e felicidade. Quando a pessoa está no estágio de tristeza, eu gosto de trabalhar com ela sempre a questão, trazer ela sempre para o outro oposto, para trazer a definição que para ela é felicidade. Então eu gosto de trabalhar na dualidade para depois trazer essa pessoa para o caminho do meio. Porque a nossa intenção é trazer a pessoa para o equilíbrio, para o caminho do meio. Então, sempre é buscar trabalhar essa dualidade, né? A pessoa está com muita raiva, chega com muita raiva de uma situação, tentar puxar ela para o amor. A outra polaridade, pensa sempre num pêndulo, né? Se a pessoa está aqui, a intenção do terapeuta é trazer ela para o outro, fazer ela enxergar o outro lado, para daí sim trazer ela para o caminho do meio e ela conseguir conviver com esses sentimentos e com essas emoções, tá? Então, felicidade, tristeza, amor e raiva, trabalhando sempre essas dualidades, tá? Traz o paciente para outra ponta e caminha com ele no caminho do meio, traz ele para o caminho do meio, tá? Então, é importante sempre deixar claro que é importante o paciente saber lidar com as emoções e saber lidar com os sentimentos dele. Somos, né? Eu costumo falar, a gente não é estático, a gente não anda em linha reta. É normal a gente ter algumas oscilações dentro de um padrão, né? Para aprender a lidar com as situações. Só que as pessoas têm medo de sentir tristeza, né? A pessoa às vezes fica um dia triste, meio período do dia triste, 2 dias tristes, ela já acha que aquilo às vezes é o fim do mundo e quer se entregar e não quer lidar com aquela situação, né? Então a tristeza a pessoa consegue tirar o foco, só para vocês entenderem que é aquela emoção. Conseguir trabalhar com ela, conseguir fazer ela esvair essa tristeza, e principalmente ela conseguir tirar algo bom dessa tristeza, né? Trazer, impulsionar ela para ela tentar entender o que essa tristeza pode trazer de positivo, o que esse sentimento, essa emoção está querendo mostrar para ela, né? Vou pegar o exemplo do fiquei desempregado, né? Não é uma coisa legal, é normal a gente ficar triste, né? Porém, o que eu posso fazer diante disso? Onde é que estão as minhas potencialidades para eu trabalhar, né? Para talvez eu ver uma outra oportunidade de emprego, ou um emprego num ramo totalmente diferente, ou talvez começar alguma coisa para mim, enfim, tentar trazê-la para a potencialidade, né? Uma das tristezas que a gente pega que é mais fortes, né, mais tensas, por mais que a morte seja algo que ande paralelo, né, com a vida, a questão do processo de luto. O luto realmente é algo, né, que gera tristeza e a gente tem que saber elaborar muito bem essa questão de fim, né, de morte, de encerramento de uma situação, encerramento de um ciclo, encerramento da convivência com uma pessoa e trazer ela para um novo renascimento, né? A gente vai trabalhar em cima do paciente com todo esse processo da elaboração do luto, tá? Então, vários pontos de tristezas que a gente pode estar trabalhando aí e cuidar para não confundir com essa questão de depressão, né? A tristeza nem sempre vem acompanhada da depressão. A tristeza, a maioria das vezes, ela não tem a depressão, mas a depressão, ela sempre é constituída pelo sentimento de tristeza. Tá? Então, a gente pode estar triste, de repente melhorar e não ter a questão da depressão. Porém, a depressão, ela sempre é acompanhada com sentimento de tristeza, 95% das situações. Tá? Deixa eu ver que mandaram uma pergunta aqui. Ah, tá. Pediram para eu falar um pouquinho mais devagar, porque tem gente que ainda anotar e não está conseguindo. Pode deixar que eu vou dar uma desacelerada aqui. Porque eu comecei tomando café e daí a gente dá uma acelerada, cafeinada aí, tá? Hum. Então, até se tiver alguma dúvida, alguma pergunta aqui, dá um ok, vai falando aqui comigo que eu posso ir respondendo aqui, tá? Então, falando desse sentimento da tristeza, tá? Sempre foca. Quando o paciente vem com sentimento de tristeza, tentar buscar, tentar trazer ele para outra polaridade, para outra dualidade, para trazer o equilíbrio para o caminho do meio, tá? Depois, no final, vou ver se eu consigo dar algumas técnicas para vocês elaborarem, pelo menos que eu uso isso em consultório e tem bons resultados aí. Falando agora da depressão, né? A depressão, ela é uma doença, ela é uma patologia e tem que ser tratada como doença, né? Pensa no seguinte, eu vou tentar colocar para vocês da maneira que fica mais acessível e talvez não tão protocolada, não tão cheia de protocolos, né? Como a gente vê no CID-10, no DSM, né?
porque tem alguns pontos que vão caracterizar a depressão e períodos, né? Para te ser diagnosticada com a depressão, com o transtorno da depressão, né? Tu tem que estar sentindo essas coisas, no mínimo, no período contínuo de 2 semanas, tá? De 15 dias ali. Então, desses sintomas que eu vou falar agora, a depressão é no mínimo durante 15 dias, todos os dias tendo esse sentimento contínuo, né? Estagnado ou até se aprofundando, né? Como o próprio nome diz aí, depressão. Depressão, se parar para perceber, ele foi roubado essa palavra foi roubada da parte geográfica, né? Na geografia é muito falada depressão, né, de alguns lugares aí, e é exatamente isso que a depressão é, uma depressão, né, nas nossas conexões neurais, no nosso sistema nervoso, né, depois eu vou mostrar uma íris ali que tenha, né, características de uma depressão, né, mas então, a depressão, ela é uma patologia, ela é uma doença, e ela é um transtorno, né, e como todas as doenças, elas têm que ser tratadas, tá? Então, independente se a pessoa está tomando medicamento químico, se ela está buscando algo natural, você tem que pensar no seguinte: a depressão é quando a vontade da pessoa quebrou. Quando a vontade, o querer, o desejo da pessoa, ele quebrou, sabe? É igual tu andar de bicicleta, cair e quebrar um braço. O braço quebrou, o que, que tu vai fazer? Tu vai lá no hospital engessar aquele braço, mobilizar e engessar para tratar aquele braço, né? A depressão, ela é quando a pessoa quebra a vontade, o querer dela quebrou. As conexões neurais, as sinapses, né, a comunicação neural dela, ela quebra. Então, ela não faz mais essas transmissões. E aí, muitas vezes, né, a maioria das vezes, é preciso, né, utilizado medicamentos, né, medicamentos psicotrópicos, né, medicamentos químicos aí, para a pessoa voltar, ou normalmente ou quimicamente, a pessoa voltar a ter essas transmissões, tá? Essas transmissões neurais. Então, pensa assim no seguinte: a depressão, quando ela quebra essa vontade, quando a pessoa ela entende que ela está apática, né? Ela está sem vontade de fazer as coisas, o pensamento está mais lento, a cabeça fica mais nebulosa. Tem uma frase clássica, né? Que quem tem depressão fala: eu estou vendo tudo cinza, eu estou vendo tudo desbotado, as coisas para mim não tem mais graça, eu não tenho mais o desejo, né? Quando a pessoa perde o prazer pelas coisas, né? Tanto pelas coisas que ela fazia, quanto ela perde o prazer pelos desejos, pelos objetivos que ela tinha, que é a anedonia, né? A anedonia, ela é a perca de prazer, que é um dos sintomas característicos da depressão. Então, a pessoa ela está numa anedonia, né? Ela quebra esse prazer dela, diminui esse prazer, e esse prazer envolve todos os campos, tá? Prazer físico, prazer de desejos emocionais, de objetivos, né? Prazer sexual, prazer na alimentação, prazer na rotina do dia a dia. Então, quando ela quebra esse prazer, quando ela diminui esse prazer, né? Então, perca de prazer, alteração, né, do sono e da alimentação, ou perca, né, de vontade de apetite, ou perca de apetite, ou perca do sono, né, ou também o outro extremo, quando a pessoa tem um apetite excessivo, né, um excesso de ter que estar sempre comendo algo para suprir alguma coisa, ou o excesso de sono também, que é um sistema de fuga, né? Quando eu quero dormir demais, eu não quero lidar com a realidade. Então, o que, que eu faço? Eu durmo. Quanto mais tempo eu durmo, que essa frase é bem clássica, por mim eu queria deitar e dormir e acordar daqui 10 anos, né? Tem muitas pessoas que falam isso. Então, é um sistema de fuga, né? E isso está dentro de um quadro depressivo, tá? Então, perca de prazer, alteração do sono e alteração do apetite, tá? A questão do desejo, né? Como eu falei, na questão do prazer, a questão do desejo, a questão da concentração, ela fica com o pensamento, com o raciocínio mais lento. Então, nas coisas que ela era produtiva, no trabalho, na rotina da casa, nas relações familiares e interfamiliares, né? Ela vai ficando mais lenta, ela não consegue mais ter aquela produtividade que ela tinha. Tanto é que isso, né, hoje em dia, a depressão, ela encosta, ela afasta muitas pessoas do trabalho, porque a pessoa perde o foco de produtividade dela, tá? Então, se eu tenho slide, eu tenho, na verdade, alguns slides com a Iris, tá? Mas eu posso depois passar esse conteúdo para o Renar, e o Renar passa para vocês, tá? Vou botar o Renar na função aí. Enfim, então, quando a pessoa ela tem essa questão, né, da apatia, anedonia, perca de foco, concentração, né, falta do querer, né,
falta de vontade, quando esses sintomas permanecem, no mínimo, por 2 semanas consecutivas, né? Sem ter aquela coisa, hoje eu tô assim, opa, amanhã eu tô melhor, depois eu tô assim. Quando ela tem esses sintomas consecutivos, né? Aí a gente consegue identificar um quadro depressivo, tá? A depressão, ela pode vir por fator genético, né? Geralmente quando os pais ou os avós, né, têm quadros depressivos na família, isso pode vir de fator genético, pode vir de fator ambiental, quando a pessoa está num ambiente que deprime, reprime e é tóxico, né? Um ambiente que é pesado para ela, um ambiente que não tem boas convivências, boas relações, não tem estímulos, né? Então, ela pode vir da questão genética, ela pode vir da questão ambiental e da questão psicológica, né? Da parte emocional, da parte psicológica da pessoa, que é quando ela não consegue lidar com as situações dela, simplesmente basta, né? E também um dos mais agravantes, né, é quando a pessoa ela tem pensamentos de morte, tá? Quando entra nessa questão de pensamentos de morte. Pensamentos de morte, ele tem a questão suicida, o pensamento de querer tirar a própria vida, mas também tem a questão de tu querer acabar com aquele sofrimento. Não é, às vezes, não é acabar com a própria vida, mas eu quero acabar com essa sensação, eu quero acabar com essa situação. E aí é um caso bem mais grave, que a gente não só com o paciente, mas a gente tem que alertar alguns familiares também. Eu gosto de usar pode vir de um trauma de nascimento? Pode sim, Haline, né? Pode vir sim, pode vir de um trauma de nascimento, com certeza. Até depois eu vou mostrar uma íris, né? Que mostra o sinal de depressão e fica nessa região do nascimento ali, tá? Mas adiante eu vou mostrar essa íris, Haline. Eu gosto de usar um exemplo clássico, né? Porque geralmente quando a pessoa, quando tem alguém depressivo em casa, né? Ou quando tem pessoas ao redor de uma pessoa que está com depressão, que quer ajudar, que é claro que a gente entende que a pessoa está angustiada, eu vejo isso muito no consultório, porque geralmente quando a pessoa está em depressão, principalmente profunda, ela vem trazida, alguém traz ela, né? A pessoa não vem por vontade própria, né? E eu costumo, quando eu falo com os familiares, pensa sempre nesse exemplo assim, ó. Como é que eu vou dizer? Quando tu tem uma crise de asma, quando tu vê alguém com uma crise de asma, o que que tu fala para a pessoa? Tu não vai dizer assim, ó, como é que tu tá com crise de asma? Respira, puxa o ar, respira, tá cheio de ar aí ao teu redor, respira aí, só respirar que tá cheio de ar, né? Quando tu vê uma pessoa com crise de asma, tu não vai fazer isso. Tu vai pegar a pessoa, colocar no carro, sair correndo pro hospital para ela, né, ser entubada, usar um corticóide, enfim, para abrir as vias respiratórias, né? Então, pensa nisso, né? A gente não vai pedir para a pessoa simplesmente respirar porque tá cheio de ar ao redor dela. A mesma coisa quando uma pessoa tem depressão. A pior coisa que talvez pode ser feita é levanta dessa cama, vai fazer alguma coisa, levanta, se arruma, vamos no shopping, vamos fazer alguma coisa, né? Porque o que acontece é algo que é invisível aos olhos, tu não tá vendo nada ali machucado. Só que por dentro a pessoa ela tá quebrada, né? Ela foi rompida. Então, talvez a pior coisa que a gente pode fazer, né, lidando com uma pessoa depressiva, é tentar colocar um monte de tarefas para ela, né? Eu vejo alguns profissionais, psicólogos, terapeutas, até psiquiatras, né, dando várias funções. Ó, tu vai fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. A pessoa, ela não tá fazendo porque ela não quer, ela tá fazendo porque ela está quebrada. Pensa nisso, tá? Então, alguém, morte é bem alto. Ai, que legal. Tô falando aqui com a Daniela Alves. Depois eu vou responder as perguntas aqui, tá? Perfeito. Depois eu vou falar dos tratamentos for íris também, tá, Daniela? Então, assim, pensa que a pessoa está quebrada. E a pior coisa que tu pode fazer, né, como terapeuta, é dar uma enxurrada de funções para a pessoa. Ou como familiar, amigo, colega, é ficar puxando a pessoa, levanta, vai, faz isso, porque não é porque a pessoa quer. Ela está doente. Então, entenda isso. Não é uma tristeza, é uma depressão e ela está doente. Então, pensa sempre nessa questão de quem tem uma crise de asma. Tu taca no carro ela para o hospital, tu não fica mandando ela respirar. Tá cheio de ar ao redor, porém ela não consegue, né, puxar o ar, tá? Dentro dessa questão da depressão, o que eu acho mais interessante, mais incrível, é que eu penso assim, ó, a partir do princípio que tu estás doente, tu teria que tomar um remédio e se curar, né? E ficar bem. Pensa nessa lógica, né? Eu estou, sei lá, com um problema nos meus rins, eu vou lá, tomo um remédio, trabalho, trato os meus rins e tô bem, né? Por que que a gente vê tantas pessoas com depressão tomando vários medicamentos, né? Tomando mais de. Eu pego ali no consultório, pessoas tomam mais de 6, 7 tipos de medicamentos de uma vez só.
quando não faz os rodízios, né? Ah, hoje eu tô tomando esses três, mas eu já tomei mais de, sei lá, 10 tipos de medicamentos, né? Por que que quando a gente toma um medicamento para depressão, já que a gente está quebrada, a gente não cicatriza, não cura e não vai viver normalmente, né? Por que que muitas vezes, por mais que a pessoa tenha aquela melhora, ela ainda continua apática, ela ainda continua muitas vezes sem prazer, muitas vezes sem desejo, muitas vezes sem vontade, né? O que que acontece, né? Aí me vem aquela questão, que se só remédio cura, toma uma baguinha que vai ficar bom. E não é isso que a gente vê acontecer na maioria das vezes, tá? Ideia suicida. Exatamente, Ciro. Nessa questão de ideia suicida, né, na questão da verbalização, principalmente quando a pessoa fala, quando a pessoa verbaliza, até foi tema do meu TCC. Tá. Depois eu vou responder as perguntas aqui, que está chegando bastante, aí chama a atenção. Então, nessa questão de ideia suicida, foi até o tema de quando me formei na faculdade. Eu posso depois, talvez, fazer um webinar focado nisso, porque é um tema muito amplo e muito pesado, né? É um tema pesado que eu digo, é um tema muito forte, muito intenso, mas ele está relacionado à depressão, né? Então, quando chega nesse último estágio, que é uma ideação suicida, né? A gente entende que a pessoa ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor, com o que ela está sentindo, ela quer acabar com aquela sensação, aquela situação, né? Mas muitas vezes a gente vê que a pessoa toma algumas medidas que tiram ela da vida, mas que chegou a questão de ideação suicida, família. Tem que deixar todo mundo em estado de alerta. Tu não pode. Nessa situação, a gente quebra um pouco da ética e entra, né, para falar com os familiares, né? Tá? Mas essa questão suicida eu posso, talvez, trazer num outro tema, numa outra situação, tá? Que tem bastante gente falando aqui. Então, voltando ali naquele raciocínio, se a pessoa ela está doente, está medicada, né? Por que que ela não melhora? O que que acontece, né? E aí a gente vê a importância de um tratamento bem feito, de um apoio terapêutico bem estruturado, né? E do resgate da essência da pessoa, né? Porque muitas vezes o que acontece, quando a pessoa ela está num quadro depressivo, ela esquece de quem ela é. Tem frases clássicas que eu escuto no consultório, né? Essa semana ainda ouvi uma assim. A menina chegou e comentou comigo, falando, né, conversando, no meio da consulta, ela me falou uma frase que me chamou a atenção. Ela disse: eu gostaria de saber em qual momento eu me perdi. Qual foi o momento da minha vida que eu me perdi, que eu me esqueci e que eu me tornei esse vazio, que eu não sei mais quem eu sou? Qual o momento que eu me perdi e me tornei esse vazio que hoje eu não tenho objetivo nenhum na minha vida? Minha vida é acordar, trabalhar, deitar, dormir, acordar, trabalhar. Ela não tem mais sentimento, ela não tem mais desejos na vida. Então, isso é uma frase muito forte. Em qual momento eu deixei de existir? Em qual momento ficou esse vazio aqui dentro, né? Eu botei isso para mim como um rótulo e me tornei essa pessoa vazia, né? Outra frase que eu escuto muito, né, é a questão de que eu deixei os meus sonhos para trás. Eu tinha sonhos, mas hoje os meus sonhos eles ficaram velhos e eu deixei os meus sonhos para trás, né? No momento atual, eu tenho dois casos, né, no consultório, que são dois casos clássicos de depressão maior, de depressão profunda, né? Vários casos de depressão, mas eu tenho dois casos assim, clássicos que dá para colocar na caixinha e parece assim, que eles estão encaixados dentro do DSM, ali dentro do CID, né? Tem todos os sintomas, aquelas frases redondas de uma pessoa que tem depressão, aquela depressão que tu vê que a pessoa ela não consegue se mover, sabe? Ela não consegue se mexer. Vem acompanhada, vem arrastada, tudo para ela é difícil. Então, é aquele caso que tu vê assim que tu tem que ajudar a pessoa, né, a sair daquela situação. E aí entra naquela questão, elas vêm tomando já vários medicamentos psiquiátricos e mesmo assim elas não conseguem sair desse quadro de depressão. Tenta entender o seguinte: nesse quadro de depressão, quando a pessoa já vem medicada, a função do terapeuta é fazer a pessoa voltar a ter consciência do que ela era, do que ela quer ser, e é como se ela estivesse tirando uma casca dela. Ela não é mais aquela pessoa que era antes de adoecer, e ela não vai voltar a ser aquela pessoa. Ela vai, no mínimo, se transformar para ser um ser humano melhor, né, mais evoluído, porque ela passou por uma dificuldade maior, né? Mas ela não volta mais a ser aquela pessoa que ela era antes. E muitas vezes quem tem depressão fica pego, fica preso ao passado. Eu queria voltar a ser aquilo que eu era, eu queria voltar a ter aquela vida, eu queria voltar a ter aquele emprego, a ter aquela pessoa, a ter aquela situação. Tu tem que fazer
Não é fazer, mas tem que colocar e talvez fazer ela compreender que ela não vai mais ser aquela pessoa de antes. Pelo contrário, ela pode ser alguém até melhor, mas ela precisa aprender a se descolar dessa situação, né? Porque muitas vezes a gente fica tanto tempo nesse estágio depressivo que chega um ponto que aquilo é seguro. Não é bom, mas é o que eu tenho. Entende? Tipo, não é bom estar nessa situação, mas é o que eu tenho, então eu sei lidar com isso, me deixa aqui, que pelo menos eu consigo lidar com isso, né? E a pessoa, ela não consegue se descolar, ela não consegue sair dessa situação, né? Eu atendi uma pessoa semana passada que me disse, ela voltou no retorno, e ela disse, nossa, aconteceu uma situação ali que ela se incomodava com o celular, e quando aconteceu isso, eu queria sentir raiva, eu queria ficar ruim, e eu não conseguia. Então, eu ficava buscando aquele sentimento que eu tinha, e não conseguia mais ter, né? Eu passei um tratamento para ela, e no retorno ela me disse isso. E eu falei para ela, isso não é bom? Tu não estava querendo se libertar desse sentimento? E daí ela falou, mas agora eu tô perdida, porque pelo menos esse sentimento eu sabia lidar, era ruim, mas eu sabia lidar. E agora o que, que eu uso de sentimento para ocupar esse lugar, né? Então, não é simplesmente tratar, ajudar e mandar a pessoa ir, é saber que ela vai ter que se readaptar a um novo estilo de vida, né? E daí sim buscar a essência, a verdade dela, tá? Nos quadros de depressão, tá? Coisas mínimas. Não pensa que se chega uma pessoa no estado de depressão maior, no retorno ela vai ter que voltar virando calembota e dando pirueta, sabe? Mas coisas mínimas e coisas que a pessoa tem a capacidade e autonomia para ela fazer, tá? Desde quando tu passa um tratamento, ela trazer essa autonomia para ela de que o tratamento é para você, no mínimo você vai ter que tomar sozinho. Então, começar a trazer a autonomia e a consciência corporal, a consciência de que ela vai ter que começar a fazer pequenos movimentos para se ajudar, esse é o primeiro passo. Não adianta tu passar para ela, tu vai comer isso, tu vai caminhar 300 quilômetros, tu vai ouvir uma música, não adianta, sabe? Porque o que acontece? A pessoa vai se frustrar, a pessoa ela vai achar que ela não consegue, não consigo mesmo, tá vendo? Eu sabia que não ia conseguir, pronto. Então a pessoa ela vai paralisar, ela não vai nem para frente nem para trás, ela vai ficar estagnada. E isso vai até frustrar tu como terapeuta, porque tu vai perceber, poxa, fiz tudo protocolo certinho, né? E não deu o resultado que eu queria. Então, muitas vezes, se a pessoa conseguir aquela famosa história, né, incluir um copo de água mais por dia, para uma pessoa que está no estágio de depressão maior, isso já é um baita de um passo, sabe? Ela conseguir levantar da cama e tomar um banho todos os dias, um banho sozinha, isso já é um baita de um passo. Ela sair do banho, ela conseguir se secar, sentir a toalha, né, passar o hidratante, pentear o cabelo, isso já é um baita de um passo para quem está no estágio de depressão maior. Então, é valorizar os pequenos progressos que a pessoa dá. Não é esperar que ela volte no retorno depois de uma semana, 15 dias, um mês, dando gargalhada e dando pirueta, porque é até perigoso se ela voltar assim. Isso não é saudável, tá? Então, o que que acontece? É tu conseguir estimular na pessoa que ela comece a dar pequenos passos. Então, um copo de água mais por dia, escovar um dente, tomar um banho, preparar uma das suas refeições, né? Sair na rua, né? Se conseguir caminhar uma quadra, ou se conseguir caminhar dentro do próprio espaço, do terreno dela, né? São coisas pequenas, mas que tu tem que pensar no seguinte, essa pessoa está medicada, porém ela continua desse jeito. Eu preciso trazer consciência, primeira consciência física. Pensa na escala de Maslow ali, né? Primeira questão física, o instinto de sobrevivência, né? Para depois ela conseguir elaborar outras coisas, né? E daí sim, tu começar a trabalhar com ela depois, né? Questões de relacionamentos, estrutura emocional, desejos. Quais são aqueles desejos que eu tenho lá atrás? Uma pergunta que é muito bom de fazer é: se tu melhorasse, qual a primeira coisa que tu gostaria de fazer? Se tu dormisse hoje e amanhã acordasse 100% boa, qual a primeira coisa que tu gostaria de fazer, né? Porque daí tu vai começar a dar gatilhos para a pessoa, pelo menos a repensar na vida dela e a resgatar alguns sonhos que estão abafados ali, tá? Pontos, né? Quando eu falo que pode vir de questão genética e da parte emocional, né? Da parte psicológica, muitas vezes vem de questões de estresse ou de traumas, né? Uma carga de estresse elevada pode levar a pessoa a essa descarga, né? E trazer uma depressão e questões traumáticas, né? Vai trazer a pessoa a bloqueios, a não conseguir lidar com situações e se isso não bem elaborado,
né? Às vezes, sei lá, eu tenho um trauma lá com 15 anos, deixa eu ver. Tive um trauma lá com, sei lá, um acidente de carro, né? Mas na hora não foi nada. Aí depois, lá na frente, com 30 anos, eu vi um acidente de carro e a partir daquilo eu comecei a ficar ruim, comecei a ficar ruim, fui caindo, fui caindo, fui caindo. O que que aconteceu? Ela tinha algo não elaborado, teve um gatilho depois de um tempo, que fez ela começar a reviver uma situação que ela simplesmente abafou lá atrás. Talvez lá com 15 anos ela estava com um filtro melhor, com uma resiliência melhor, e aos 30 ela pode estar vulnerável, né? E daí absorver aquilo como um gatilho, e daí sim desencadear uma depressão, tá? Outro ponto que é interessante, né? Nós estamos falando dessa questão física, né? Fazer a pessoa dar um passo de cada vez, o funcionamento orgânico dela. Como que está o intestino? Como que está a urina? Como que está a saliva? Secreção na língua de manhã quando ela acorda? Tudo isso são pontos para a gente perceber como que o corpo, o organismo dela está trabalhando. O intestino, acredito que muitos de vocês aqui saibam, né? Tá. Depois eu vou responder aqui, tá? O intestino, acho que a maioria de vocês sabem, ele também faz, né, liberações hormonais, serotonina, enfim, né, que traz essa questão da felicidade, do bom humor. Então, a princípio, o intestino que não funciona, né, como tem muitas pessoas que ficam uma semana sem ir no banheiro, 10 dias sem ir no banheiro, praticamente impossível uma pessoa que esteja no estado depressivo recuperar se o organismo dela não está funcionando bem. Então, tem que ter atenção para todos os ângulos. Como está o funcionamento do corpo, como que está essa questão do querer, o desejo, né? Não é reconstruir, né? Não é juntar, não é colar, mas é ajudar a pessoa a reconstruir isso que está quebrado nela, né? E tentar, junto com a pessoa, buscar um objetivo maior para ela ali, tá? Então, organismo funcionando bem, trabalhando essa questão, esses fatores ambientais e emocionais, né? Trazendo atividades, talvez dando alguns exercícios conforme o progresso da consulta para ela trabalhar o foco da presença e trabalhar perspectiva de futuro, não é expectativa, mas é perspectiva futura, tá? Para ela conseguir se agarrar em alguns objetivos e desviar os pensamentos dela do que é negativo, tá? Porque a gente sabe, a depressão, a pessoa fica muito apegada no passado e fica revivendo aquelas dores. Um ponto extremamente importante é deixar claro para a pessoa que não é justo com ela estar doente dessa forma por estar trazendo algo do passado. Quer dizer o quê? Que aquilo que aconteceu lá atrás ainda está presente na vida dela, porque ela faz aquilo estar presente na vida dela. Ah, eu tenho depressão porque meu pai castrou meu sonho lá atrás, porque eu separei da minha mulher, separou de mim, porque eu fui traído, enfim, é ruim, pode levar a pessoa a uma depressão, mas a partir do momento que tu ainda tá ali, é porque meu pai fez isso, porque meu pai fez isso, quer dizer o quê? Não é nem que o seu pai ainda, né, tu não liberou o teu pai, é a questão de que tu ainda faz a situação estar presente diariamente no teu dia a dia. Então, trazer essa consciência para o paciente é bem importante, tá? Como eu falei ali na questão da tristeza, eu gosto de trabalhar muito a dualidade, né? Então, a tristeza, a gente tenta buscar a pessoa para a felicidade e trazer o caminho do meio. A mesma coisa a depressão. Tu não vai fazer de conta com a pessoa que, não, não aconteceu nada, enfim, né? Tu vai fazer o quê? A escuta ativa, como terapeuta. Tu vai fazer uma escuta ativa, uma boa avaliação irídia, para identificar se for preciso passar alguma coisa para ela, né? E só nessa escutativa, né, tentar entender e tentar dar acolhimento e aconchego dessa pessoa que está te procurando, né? Porque muitas vezes o que que acontece? A pessoa, ela vai, se ela sentir necessidade, ela fala com alguém, com algum familiar, e muitas vezes o familiar, mas não é assim, não, mas eu tenho que te ajudar, não. Então acaba minimizando o que a pessoa está sentindo, como se aquilo não fosse nada. Então, nessa escutativa, cuida para não fazer comparações. Ah, tu tá ruim, mas tem muita coisa pior. Ah, tu tá assim, mas nossa, olha lá acontecendo isso. Não minimiza a dor do paciente. A dor do paciente é a dor do paciente. Cada ser humano é único. Então, cada dor é única, cada desconforto é único. Às vezes, o que dói para mim não dói para ti, o que dói para o paciente não dói para o outro. Então, não minimiza o que a pessoa está sentindo, tá? Não fica corrigindo de, isso aí eu já senti, daqui a pouco passa, ou, isso não é nada. Não faça isso, tá? Às vezes, se tu não sabe o que falar, só escuta. A escuta ativa e o acolhimento já vai ajudar bastante, tá? Pensa no seguinte,
Se a pessoa te buscou e já está tomando muito medicamento, vamos supor, está tomando ansiolítico, um remédio para dormir, um remédio para ansiedade, um remédio para depressão, né, a gente sabe vários aí, né? Cabe a ti chegar e dar mais um remédio para ansiedade, mais um remédio para depressão, mais um, sei lá, um fitoterápico para isso? Não é, não é fazer mais do mesmo. A pessoa chega ali tomando 3, 4 tipos de medicamento, aí vem tu e dá mais um medicamento, mais um fitoterápico para depressão, né? Não estou falando que não seja bom, mas muitas vezes é mais do mesmo, né? E tu tem que pensar no seguinte: o que que eu posso dar para essa pessoa para tirar ela dessa situação? Se ela está amparada na ação medicamentosa, o que que eu posso fazer então para ajudar a tirar ela dessa situação, né? Porque se ela está utilizando medicamentos, sinapses neurais está sendo feita, né? Questão de liberação hormonal está sendo feita. O que que eu posso fazer então agora para dar aquele boost nela, né? Aquele plus nela, de agora, como diz, aquela empurrada. Então, quando chega num caso de depressão maior, principalmente a pessoa medicada já, eu não costumo dar mais um fitoterápico, né? Dar mais, sei lá, sei, uma valeriana, empérico, alguma coisa assim. É mais do mesmo, né? Então, pensa dentro desse contexto. Se ela está vindo ali, é porque ela deve ter tentado várias coisas, né? Já deve estar, já está medicada, ela está buscando algo diferente, tá? Pensa dentro desse contexto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma íris aqui. Estou lendo algumas perguntas e eu vou tentar. Deixa eu colocar aqui um slide para vocês. Deixa eu buscar aqui. Não sei se o Renar tá aí. Não tá entrando slide, Renar. Deixa eu ver aqui. Gente, entrou o slide aí para vocês? Que aqui para mim não tá aparecendo. Não entrou? Não? Tá. Peraí, então que eu vou. Acho que o Renan me deixou aqui sozinho. Estamos feito. Tá. Deixa eu ver se eu consigo buscar o slide aqui. Aqui. Tá. Peraí que eu vou abrir o slide de Maíras aqui. Marlon, Marlon, vem aqui um minutinho. Eu não tô conseguindo fazer o slide entrar aqui. Eu tirei da câmera. Vê se tu consegue aqui. Eu tirei da câmera. Ah, já me entendi. Isso. Aqui, é só passar? Cadê? Não. Só passar até aqui. Depois eu só abrir a câmera aqui, né? Ó, gente, vou passar alguns slides aqui para vocês. Vocês me desculpem, eu não é comum eu estar dando esse tipo de aula aqui no webinário, tá? Quem é mais acostumado é o pai, né? O Clodoaldo e o Renar, tá? Então, deixa eu colocar aqui que eu quero mostrar uma íris aqui para vocês. Aqui eu coloquei alguns dos sintomas, né, depressivos segundo o CID-10, né? São sintomas básicos, humor deprimido, né? Perda de interesse, que é a anedonia, como eu falei ali, né? Dores no corpo, que daí pode vir acompanhado de muitas patologias, né? Como a fibromialgia, como a artrite reumatoide, que a depressão causa muito também, né? Então pode vir de várias, pode causar vários outros tipos de patologias. Tem os sintomas que são acessórios, né? Como eu falei, perca de concentração, atenção reduzida, autoestima, autoconfiança, ideias de culpa, inutilidade, a pessoa se cobra muito, né? Essa visão pessimista do futuro, por isso que é interessante trabalhar objetivos ali com ela, tá? Deixa eu passar aqui que eu quero colocar aqui para vocês. Isso, tá? Percepção de sintoma exclusivo, câncer único. Então, tá? Deixa eu até colocar aqui para vocês. Um dos primeiros pontos na íris, tá?
que a gente consegue identificar a questão da depressão é quando na parte do superego, tá? Que é essa parte superior aqui da íris, tá? Então, superego, o ego e o id fica aqui embaixo, tá? Futuramente posso dar uma aula também falando sobre isso, que é bem bacana. Mas aqui na parte do superego, a parte superior da íris, tá? Quando ela tem o quê? Uma depressão, quando ela tem uma queda da banda do sistema nervoso autônomo. Aqui vocês conseguem ver? Não é uma introflexão, tá? Não é simplesmente uma, sei lá, uma introflexão, tipo aqui. Aqui tu percebe que ela tem uma queda, uma depressão, e depois ela vai voltando para o trato normal. Então, quando tem uma depressão, uma queda da banda do sistema nervoso na parte do superego, tá? E principalmente banda do sistema nervoso autônomo contraída, tá? Muito próximo da pupila. Isso são fatores que indicam os sinais de depressão na íris, tá? Aqui eu tô com uma íris mista biliar, tá? Geralmente a íris mista biliar, quando vem com quadro depressivo, ela demonstra muita anidonia, apatia, perca de prazer, né? E principalmente ela demonstra muito, a pessoa se sente realmente muito perdida. Ela vem totalmente desfocada, como disse, duvidar, ela não sabe nem o dia da semana, o ano que ela tá, ela vem muito desfocada. Aqui. Essa daqui eu quis colocar para vocês, por quê? Que vocês conseguem perceber também, banda do sistema nervoso contraída, né? Tem uma depressão, uma queda aqui na banda, na parte do superego, tá? Mas o que me chama a atenção, que eu quis mostrar para vocês aqui, é uma íris, a princípio, né? Ela tem bastante psoras, tá? E essa íris, quando chega com essa depressão na banda do sistema nervoso autônomo, na parte do superego, a psora, geralmente a pessoa, ela abafa, ela contrai, né? Ela guarda muitos sentimentos dela para ela, como se ela criasse um buraco e tampasse aquilo. Mas geralmente, quando vem acompanhada de psoras, ela tem muita carga genética, né, hereditária. Geralmente, essa pessoa, quando ela está no estágio de depressão, ela tem mais o fator, né, hereditário, vem de questões familiares, não é só algo dela, não é só uma questão ambiental ou psicológica ou emocional, ela vem já de um fator hereditário, tá? E aqui eu acho que eu não consegui colocar para vocês, né, não é esse tipo de íris, tá? Bom, mas acredito que vocês, a maioria que está aqui deve saber, tá? Quando tem um tipo de íris, aqui, quando tu pega então um tipo de íris que tem uma depressão na parte do superego, né? Se aproxima muito da pupila e banda do sistema nervoso autônomo contraído, bem perto da pupila, é uma tendência forte, não a tristeza, mas a depressão, né? Como nós falamos um pouco até de ideação suicida ali atrás, as pessoas que apresentam muitos sinais de pontos de defeito, banda do sistema nervoso contraída, depressão, queda na parte do superego, né? E muitos sinais de pontos de defeito são as pessoas que a gente tem que ficar mais atenta, que elas têm uma tendência, não quer dizer que vá, mas elas têm uma tendência de ideação suicida. Porque são pessoas o quê? Com pontos de defeito, aqueles pontinhos. Estou sem íris aqui agora. Enfim, mas acho que a maioria sabe aqui, né? Então, quando tem esses pontos de defeitos, o que acontece? A pessoa ela tem uma tendência à automutilação, a se automutilar, a se autoagredir, a brigar muito com ela mesma. Então, ela, se tá com a banda do sistema nervoso com essa decaída, com essa depressão contraída e com muitos pontos de defeitos, fica atento. Principalmente aí, duplamente, se ela verbalizar uma ideação. E corre para, como diz, pede socorro para algum familiar, né? Mas os pontos de defeitos ele leva muito à autoagressão, à autopunição, essa questão de automutilação, né? Então, pessoas que às vezes se cortam, né? Se automutilam, né? Que geralmente é o que eu não quero sentir essa dor, então provoco uma dor maior, porque daí tira a minha atenção daquela dor e eu foco a dor maior aqui. Eu pego muito caso de automutilação no consultório, muito mesmo. Assim, acho que, sei lá, não passa uma semana sem ver. Então, essas pessoas que têm, por isso que eu falo com propriedade dessa questão do ponto de defeito, porque é batata, assim, sabe? Pode olhar na íris que ela vai ter acúmulo de ponto de defeito, principalmente, né? Não tô nem falando na parte orgânica, não tô falando na parte visceral, mas eu tô falando realmente na banda do sistema nervoso, que é o meu foco. Né? Na minha avaliação, o meu foco é o quê? Constituição, OPI e banda do sistema nervoso autônomo, tá?
Aí eu vou ver os sinais que se aproximam ali, enfim, né? Mas é essa região que eu trato, não. Meu foco não é a parte física, então não me atenho muito à parte física, né? Não sei que, enfim, tem uma disfunção, mas vi uma íris com ponto de defeito, tendência suicida, tendência à automutilação, autoagressão, autopunição, né? Nesses casos, é interessante o quê? Tu ajudar, né? Instruir a pessoa a tentar canalizar essa raiva, essa automutilação, essa raiva interna que ela tem para fora, de alguma forma, sabe? Nem que seja em processos, assim, de dar uns gritos, né? Que se a pessoa não estiver bem, tipo, para fazer alguma atividade, algum exercício, mas enfim, tentar canalizar essa raiva dela para fora de alguma forma. Escrita. Gente, pessoas que têm ponto de defeito, escrita. Pede para elas escreverem, mas assim, sabe? Vomitar no papel que elas estiverem sentindo. Mesmo que não tenha conexão, mesmo que sejam frases soltas, mas escreve, põe aquilo ali, no final rasga, o papel queima, né? Enfim, mas tentar trabalhar essa raiva dela para canalizar. Então, a gente tem que fazer qual que é a nossa função. A partir do momento que eu identifico o sinal, quando eu me conheço, né, o autoconhecimento é libertador, então, se eu sinto algo, eu, né, canalizo para aquela coisa. E o terapeuta ele tem que fazer a pessoa entender, né, a pessoa se autoconhecer. É essa a função dentro da parte emocional, tá? A melhora, o progresso, a cura, eu não gosto de falar de cura porque é algo que é de muita autorresponsabilidade, né? Acho que não é o terapeuta que cura, é a pessoa que se cura, né? Mas, então, todo esse processo auxiliando a pessoa a ter esse autoconhecimento, é algo que vai, né, trazer ferramentas para ela saber lidar com isso no momento e futuramente, né? Então, você tem que ter uma consciência do que tu pode pedir para o teu paciente. Quando vem acompanhado dos sinais de psora, como eu coloquei ali, né? A psora, ela tem a tendência de abafar, é a pessoa que reprime, engole, aguenta no duro, aguenta no seco, né? E tem essa tendência de vir mais de uma questão realmente hereditária. Depressão no superego, psoras, banda do sistema nervoso autônomo contraída. Lembra que eu falei do intestino ali? Por isso que é tão importante usar o lactobacillus no caso de depressão, tá? Eu sempre uso, eu não deixo passar sem, né? Sem os lactobacillus, porque a gente precisa fazer o corpo dela começar a trabalhar até movimento, né? Então, o lactobacillus é fundamental para quem está em estágio de depressão. Claro que eu vou falar da progressão do portal do Massa, mas lactobacillus também, e é algo que mexe na parte orgânica, né? E, como eu falei ali, lista biliar, né? São pessoas que geralmente elas ficam muito perdidas, realmente entram naquela questão da anedonia, né? Fica muito apática, perde muito prazer, né? São as pessoas que têm essa tendência à depressão, mas não entram no estágio tão agudo, tão intenso, tão grave, assim, né? Fica mais naquela questão de estar lutando contra a situação, né? Então, dependendo dos sinais que a pessoa apresenta, né? Banda do sistema nervoso autônomo contraída e essa depressão no superego, somado com o sinal que está ali, daí tu consegue talvez dar um direcionamento mais positivo para a pessoa, tá? Nos casos de depressão aguda, eu não costumo de primeira, num primeiro momento, utilizar o tratamento, né, do portal do tempo. Por quê? Porque a pessoa ela já chega machucada, a pessoa chega quebrada, lembra que eu falei? Então eu não posso botar sal na ferida, vamos dizer assim, né? E o portal do tempo ele vai trabalhar, ele vai fazer a pessoa sonhar mais, reviver mais. Então se a pessoa não tiver bem trabalhada, bem estruturada, talvez ele possa até piorar o quadro. Aí é aquele paciente que volta, nossa, eu voltei pior do que quando eu vi. Então, o que, que eu costumo fazer? Gosto de falar que eu adubo o terreno para depois plantar, né? Então, eu vou adubando o terreno, meus gatos lá atrás, sai? Eu adubo o terreno para depois plantar. Pensa dessa forma. Então, se eu chegar com um portal do tempo, uma pessoa que está num estado de depressão aguda, talvez ela não consiga lidar com aquilo. Então, o que, que eu gosto de fazer, né? No primeiro momento, ela chega tomando medicamento químico, eu vou corrigir a OPI, né? Eu vou, com certeza, sem dúvida nenhuma, utilizar o Master, né? Depressão na parte do superego, parte mental, Master, tá? Então, eu sempre vou utilizar o Master, né? E, nesse caso, o kit proteção e equilíbrio. Eu vou ser bem sincera, o kit é de extrema importância. As gotas, meu Deus, sem comentários, acho que a maioria conhece. Porém, o gel é de extrema importância nesse momento. Por quê? A pessoa ela vai botar uma bolinha de gel no dedo, ela vai passar, né, no timo e ela vai passar na garganta, né?
Além de trazer essa consciência corporal, a pessoa ela vai estar se tocando, e é normal muitas pessoas comentarem que ficam doloridas, principalmente nessa região, que começa a sentir dor, fica como se tivesse levado uma pancadinha, fica dolorida nessa região, né? Então é normal o paciente relatar isso. O gel, além de ser absorvido pela corrente sanguínea, né? Ele vai trazer a consciência corporal, a autorresponsabilidade e a pessoa se tocar. Ela entender que ela é um ser integrante da situação, da vida dela, né? Ela não vai se esquecer dela mesma, que isso é muito comum, né? Pessoas que não tomam banho, que não comem, que não escovam o dente, quando está num caso agudo. Então, o Master, sem dúvida nenhuma, né? Eu vou utilizar. Aí eu vario muito, né? Eu vou falar do meu tratamento, né? Eu sei que tem um protocolo, que geralmente Master é 10 gotas, 3 vezes ao dia. Dependendo do caso, eu uso 15 até 20 gotas, 3 vezes ao dia, dependendo do caso, dependendo do que a pessoa está tomando, tá? O proteção e equilíbrio, eu gosto de fazer o seguinte: quando a pessoa ela chega num estágio agudo, depressão aguda, né? O que, que eu vou fazer com ela? Eu passo ali a gotinha do proteção e equilíbrio, eu passo 6 gotas, tá? De até 4 vezes ao dia, tá? Se ela tá numa crise profunda, o que, que eu gosto de fazer? Pinga 6 gotinhas, conta no relógio 15 minutos, tá? Aí passou 15 minutos, para, se observa e vê como tu tá te sentindo. Aí eu ainda tô angustiada, ainda tô ruim, mais 6 gotinhas. Espaça no relógio 30 minutos. Passou 30 minutos, observa como tu tá. Vai fazendo esse esquema de 6 gotinhas e vai espaçando. Até o momento que ela vai perceber que aquela sensação de angústia, naquele momento, ela vai desaparecer. E é onde a pessoa consegue entender durante o dia. Ela começou, no início do tratamento, ela começou tomando ali, sei lá, 6, 7 vezes ao dia. No final do tratamento, ela já estava tomando 1 vez ao dia. Então, ela consegue ter a percepção de que ela começou muito ruim e cada vez ela sentiu a necessidade de diminuir. Ela começa a entender que o corpo dela está começando a reagir sozinho. Tá? O gel, sempre, sempre, a hora que deita e a hora que levanta. Eu falo, deixa na cabeceira da cama, no cantinho da cama ali, deitou, passa, levantou, passa. Abriu o olho, passa, deitou, passa, sabe? E, independente de religião, eu gosto de sempre indicar para a pessoa, quando estiver passando, fazer um agradecimento, fazer uma oração, fazer um pensamento positivo, fazer o que, né? Nem que seja uma frase, né? Eu me amo e me aceito, eu confio em mim, né? Eu me amo e me aceito, eu confio em mim. Nem que seja uma frase. Eu faço impresso, eu coloco, né? Eu impresso, eu imprimo uma frase e dou para a pessoa falar de início, né? Lembra que tu não pode dar muita coisa para a pessoa fazer, porque senão ela vai se sentir frustrada. Isso eu estou falando num caso grave, né, num caso agudo. Então, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Eu peço para a pessoa repetir muito o nome dela, né? Eu, Aline, Francione Pacheco, me amo, me aceito, confio em mim. Passou o gel, deita e dorme, no outro dia de manhã, utiliza de novo. Vai fazendo esse esquema, né? Quando é um caso assim, geralmente eu não peço 30 dias de retorno, eu peço de 7 a 10, no máximo 15 dias de retorno, para ter um acompanhamento mais próximo da pessoa, tá? E daí, quando a pessoa começa a querer se reestruturar, aí com certeza eu entro no portal do tempo, tá? E daí o que? É para fazer um bigo, né? Liberação do passado, né? Eu honro e agradeço, mas eu me liberto do meu passado e eu trabalho a autoconfiança, tá? Então, daí quando a pessoa ela volta num segundo ou num terceiro momento, daí que eu entro com a parte do portal, tá? De extrema importância, e isso eu estou falando para casos agudos. Se a pessoa chega num grau de depressão leve, já tá com portal do tempo, já arranca a carta da ferida e já cicatriza, tá? Mas isso eu estou falando num estágio bem mais avançado, eu estou idealizando aqui, como eu falei, tem alguns casos clássicos ali, né? A ponto de eu pedir, às vezes, algum paciente, né? Tem um caso que é bem intenso, só no fato dele ouvir os áudios, as neuroacústicas ali que eu peço, né? Sem falta também sempre peço, eu até esse caso eu mostrei para o meu pai, ele mandou um áudio ali para mim, né, dizendo que dói muito ouvir aquilo. Ele falou que não conseguia ouvir até o final porque dói demais, causa muito sofrimento nele ouvir aqueles áudios. Então, tu imagina o nível de depressão que a pessoa está, a ponto de ela não conseguir ouvir, porque aquilo dói por dentro dela, tá? Então, isso eu estou falando em casos agudos, tá? No caso de tristeza, como a gente voltando lá para a tristeza, que é a emoção, né? Proteção e equilíbrio, sem dúvida, porque ela vai tirar a pessoa, ela vai trazer aquela defesa, aquela resiliência. Ah, estou triste porque perdi alguém, estou triste porque perdi um emprego, né? Então, o que ela tem que fazer? Elaborar aquela tristeza, entender que a tristeza é importante,
Porque só vai conhecer a tristeza porque tu conhece o amor, né? Senão tu não sabe o que é tristeza, tá? E vice-versa. Então lembra da dualidade, caminho do meio, tá? Então proteção e equilíbrio, correção do terreno sempre, o API ali, né? E daí dependendo da situação, dependendo do caso, eu utilizo Master, né? Mas no caso de depressão, é Lactobacillus Master. Se é uma depressão aguda, inicio com o kit de proteção e depois passo para o portal. Não passo os dois juntos e também não inicio com o portal, tá? Então, essas diquinhas aqui, não sei se tá dando para entender, tá? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, porque tem bastante perguntas aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo acompanhar desde lá de baixo, porque eu pulei muito. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou começar da metade, porque tem muito aqui, tá? Um lado, se for nasal ou externa, leve em consideração. Ó, a Haline aqui perguntou, né, se o lado, acredito que, né, o lado onde tem mais sinais, né, se for nasal ou externa, leve em consideração, com certeza, tá? Porque daí tu vai entender se o conflito dela é com ela mesma, se o conflito dela é interno, ou se é uma questão ambiental, se ela está adoecendo ou entrando em depressão ou triste, né, pela questão ambiental, questão externa, fatores externos, tá? Muitas vezes esses estímulos externos, autocobrança, autoculpa, então vem muitas vezes de questão externa. Aí tu consegue lidar melhor com ela, tá, Aline? Então, tanto interno, pessoa, externo, ambiental. Deixa eu ver aqui. Os pontos de defeito em qualquer parte da íris. Sim, Aline, os pontos de defeito, se tiver aglomerado, né? Se tiver aglomerado na parte do superego ali, intensifica, tá? Mas o excesso dos pontos de defeito, em qualquer região que eu digo, que seja localizada na banda do sistema nervoso autônomo, tá? Localizado na parte física também leva, principalmente se for no fígado, na parte hepática também leva muita questão de raiva e tal, mas o meu foco maior é na banda do sistema nervoso autônomo. Então, você tem muitos pontos de defeitos aglomerados ali, e principalmente na parte superídeo, não, superego, daí, né, a questão da depressão e a tendência suicida, tá? Deixa eu ver aqui o Ciro. As relações de raiva com os efeitos de depressão. Com certeza, a relação de raiva com depressão, né? Com certeza absoluta, tá? A depressão, a raiva, ela é muito presente na depressão, a ponto da pessoa sentir raiva, né? Não conseguir lidar com aquilo. E geralmente as pessoas que têm depressão profunda são pessoas que são muito controladoras. Então, quando eu não consigo controlar, quando eu vejo que, porque assim, ó, a gente achar que controla alguma coisa é uma falsa ilusão da nossa mente. É uma mera sabotagem, uma mera ilusão da nossa mente a gente achar que consegue ou que controla alguma coisa. Eu brinco nesses últimos tempos que a pandemia veio para provar isso, né? Já todo mundo aí programado alguma coisa, uma viagem, um curso, não sei o quê, e a pandemia não tem controle de nada, né? Então, a gente achar que a gente tem controle de alguma coisa é uma falsa ilusão da tua mente. Tá? Esse é um processo ilusório da mente. Então, a pessoa geralmente que tem depressão, ela é uma pessoa extremamente controladora. Quando ela começa a perceber que ela não consegue ter controle de tudo, ela não consegue lidar com tudo, ela vai adoecendo. Então, pontos de defeitos tem muito a ver com depressão. Aí tem a questão da raiva, que eu não consigo controlar, e entra dentro desse quadro. Tá? Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui que eu me perdi nas perguntas. Deixa eu descer um pouquinho mais. Funciona inicialmente como um resco dos florais de Bach. A Haline perguntou aqui, ó. Funciona inicialmente como um resco do floral de Bach, proteção e equilíbrio, tu fala, né? Sim, eu acredito que sim, tá? Eu não utilizo o Rescue, tá? É um floral muito bom, né? Imagina os florais de bar, mas eu não utilizo o Rescue. A minha experiência é com a minha flor de íris, com proteção e equilíbrio, tá? A experiência que eu faço é essa, tá? Mas o Rescue eu vejo mais como um resgate, né? Como um susto, um medo, um resgate. Mas sim, como se fosse numa estratégia mais ou menos dentro dessa questão, tá? Eu gosto muito do proteção e equilíbrio, do flor de íris, porque realmente ele faz essa liberação de noradrenalina, né? Então ele vai fazer essa liberação hormonal no organismo, né? Tem uma comprovação ali. Então eu utilizo o proteção e equilíbrio nessa questão, mas acredito que eu entendi a tua pergunta, acredito que é mais ou menos desse esquema que tu estás falando, tá? Deixa eu ver outro aqui. Entendi. Você está portal do tempo ou da colocação? Ah, tá.
A Mariana está perguntando aqui, você está falando que não entra com as gotas do Portal do Tempo ou a colocação de esferas na coluna, né? É isso, tá? Não entro com as gotas, tá, Mariana? A esfera na coluna, eu sempre entro, tá? Eu sempre entro na questão da parte dos traumas, tá? Já no primeiro momento eu já entro, tá? Com as esferas ali, isso é meio que protocolo. Agora, gente, eu vou ser bem sincera, nesse período de corona, como a gente não está podendo ter contato, apesar de tu, né, não ser um meio de transmissão ali, aquele tipo de toque, enfim, tu vai passar álcool em gel, tá ok, mas eu percebo que as pessoas, elas não estão querendo ser invadidas nesse momento, então a gente tem que saber respeitar o teu cliente. Eu levei meio que um chacoalhão, porque eu voltei a atender dia 6 de abril, depois da pandemia, e eu já fui, né, protocolo, né, tal, levantei, botar a esferinha, a pessoa, não, né, não encosta em mim, deu, foi aí que eu processei, realmente, não dá para encostar, né? Então, nesse momento agora, não estou usando a esferinha. O que que eu peço para um caso de depressão profunda, tá? Eu peço para a pessoa pegar o próprio, para quem mora com a pessoa, marido, mãe, filho, enfim, pegar o próprio gel do portal, né? E eu mostro para ela a localização que ela deve aplicar. Então, eu peço para a pessoa fazer uma massagem lá atrás na coluna. Aí, como a pessoa não vai saber identificar a vértebra certinha, vamos colocar que seja essa vértebra, eu peço para a pessoa fazer uma massagem ampla. Nessa região, tu pega o gel portal, a gente sabe que é o gel terapêutico, mas eu não passo o gel terapêutico para a pessoa usar em casa. Então, eu peço para o marido, por exemplo, ó, à noite, tu vai massagear essa região aqui, tá? Nela em casa. Nesse momento, tá? Nesse momento a gente tá fazendo isso. Desde abril eu tô fazendo isso, tá? Deixa eu ver aqui. Tu me pediu. Tá, deixa eu ver aqui. A Lídia Lisboa. Qual seria o floral para a pessoa com falta de concentração e dificuldade de aprendizagem? No caso, a pessoa tem ansiedade. Nossa, gente, o master, ela perguntou aqui, ó, qual seria o floral para a pessoa com falta de concentração e dificuldade de aprendizagem, no caso a pessoa tem ansiedade? A Lídia perguntou. Master. Para falta de concentração, é incrível o resultado que o master dá. Te falo por conta própria. Teve um momento que eu gosto muito, porque eu digo assim, a teoria é incrível, a teoria é linda. Mas quando a gente vive na prática, é outra coisa, né? Quando a gente realmente sabe, eu posso falar porque eu sei, porque eu vivi isso, né? Quando tem algum tema, né? Igual quando você fala de psoríase, porque eu já tive focos e tal. Então, quando a gente fala de algo, né, que a gente já viveu, parece que realmente é outro esquema, né? Então, o master, para falta de concentração, né, para ajudar essa parte cognitiva, ele é incrível, incrível. Aí, eu vou falar de novo, não sei se vou ser puxada nas orelhas aqui, né? Mas eu não uso a dosagem protocolo, assim, sabe? Geralmente, eu uso um pouco a mais. Até no meu caso, hoje em dia eu tomo 15 gotas 3 vezes ao dia, com um pouquinho de água, né? Sei que geralmente é pedido 10, 8 gotas. Eu uso 15 gotas 3 vezes ao dia, a cabeça vai, que é um, né? Eu sinto falta quando não tomo. Às vezes eu esqueço, fico 2 dias sem tomar, eu começo a sentir de opa, né? Daí eu volto lá pro master também. Por quê? Porque eu tenho muitos sinais na área mental, né? Não tenho sinais de depressão, mas eu tenho muitos sinais na minha íris na parte superior, na área mental. Então eu gosto muito do master, tá? Então pode estar utilizando o master e proteção, como tem uma questão de ansiedade junto, como tu falou ali. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver onde eu tô. A Janine, deixa eu ver aqui, Janine. Ai, saudade também. Ela é maravilhosa, eu te dou saudade, por favor, para passar junto com o professor. Aham, nos momentos. Nossa, tá. Olha só, eu vou ler a pergunta da Janine. Ela tá aqui elogiando a aula, né? Obrigada, Janine, tô com saudade, tá? Tá muito linda. Eu te vejo nas tuas lives ali, tá? Faz muito lindo, muito orgulho de ti. Para uma honra te ter na nossa vida aqui, tá? Aí a Janine está perguntando, né? Por favor, alguma recomendação de óleo essencial para passar junto com proteção e equilíbrio nos momentos de ansiedade? Então, tem um esqueminha que eu gosto muito de fazer, Janine, daí eu vou te indicar aqui dois, tá? É, no gel, no proteção e equilíbrio, né? Dependendo da situação, eu peço para a pessoa fazer o quê? Botar uma bolinha do gel, do proteção e equilíbrio na palma da mão e pingar de no máximo 2 gotinhas de um óleo essencial específico. Ela vai misturar tipo uma papinha, e daí ela pega um pouquinho, passa no timo, passa na garganta, né? E vai dormir. Porque o que acontece? O gel vai ter absorção na corrente sanguínea e o óleo essencial vai ter absorção do sistema límbico, ele vai ativar o sistema límbico pela inalação, tá?
Aí, Janine, o que que eu gosto de fazer? Para ansiedade específica, eu indico a lavanda, porque a lavanda é meio que coringão, assim, dos óleos essenciais, né? De óleo essencial, não é essência, pelo amor de Deus, tá? Então, a lavanda, ela é meio que coringão e dá para indicar, assim, sem, vamos colocar assim, se for uma coisa meio socorrista, porque ela não tem efeitos colaterais negativos, né? Por exemplo, se às vezes tu for indicar um patchouli, se tu for indicar alguma outra coisa, daí tem alguns efeitos colaterais. Quem é cardíaco já não pode usar, quem tal. Então, o gel com a lavanda e o óleo de laranja doce também eu gosto muito, que é um óleo cítrico. E o óleo de laranja doce, ele traz muito esse resgate de vontade, de infância, de sonhos, de voltar a sonhar, de voltar a ter criatividades. Então, associado com o gel, tem resultados incríveis, tá? Incríveis. O óleo sozinho não tem resultado, tá? Por incrível que pareça. Não é que não tem resultado, ele tem, mas eu digo incrível, assim, ele associado com gel, quando eu falei no começo é um boost, ele é um boost, assim, tipo, resultado bem legal, tá? Deixa eu ver aqui, a gente tem bastante perguntas, peraí. Eu até meia aqui, vou pular algumas. Quando eu penso no Ó, a Camila tá perguntando aqui, qual é o foco do teu tratamento quando a pessoa depressiva chega cheia de medicamentos e tu não prescreve nada? Quando eu não passo nada de tratamento, é isso? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, qual o foco do meu tratamento quando a pessoa já vem tomando medicamentos e eu não prescrevo nada? Então, o foco do meu tratamento, quando a pessoa já vem utilizando medicamento, né, e eu não vejo a necessidade de prescrever nada, tá? Geralmente, algum tipo de foral, alguma coisa eu passo, tá? Porque o que que acontece? Se ela vem tomando medicamento, ela vem tomando antidepressivo, ela vem tomando algum ansiolítico, alguma coisa assim. Então, a minha intenção não é dar mais do mesmo, como eu falei lá no começo, é atingir um estágio que ela vai dar uma girada lá na frente. Mas o que que acontece? Eu posso chegar, nesse momento, se eu não for passar nada, eu passo algumas técnicas para ela fazer. No mínimo, uma neuroacústica e alguns exercícios para ela fazer dentro, né, de uma base de escrita, né? Algumas técnicas de escrita, de escrever alguma carta, de queimar, de fazer alguns processos, isso eu passo, né? Então, a questão da escuta, óbvio, né? Parte psicológica, né? A questão da escuta, do acolhimento, e de principalmente deixar, passar alguma técnica que ela consiga desviar, vou pegar o caso da depressão, tá? Que ela consiga desviar os pensamentos repetidos dela. Então, eu passo algum tipo de mantra ou alguma conscientização para ela tá, mas o pensamento vem direto, começou a pensar, vai fazer alguma coisa mecânica, né? Vai tentar fazer alguma coisa, sei lá, uma guarda-roupa, fazer alguma coisa assim e tal. E quando vem o pensamento, utiliza essa frase na tua cabeça. Não é briga, mas ocupa a tua cabeça com essa frase, com esse pensamento, para desviar daquele pensamento repetitivo, tá? É meio como se fosse comportamental, assim, cognitivo comportamental. Eu não sei se foi isso que tu perguntou, acho que é mais ou menos isso, né, Camila? Só para, se não foi isso, me pergunta de novo, tá? Vamos aqui que eu vou ter que pular, tá, gente? Não consegue se expressar. Isso aqui é bem legal. Acho que é a Vitória, isso, né? Ela botou assim, Aline, você havia falado que a pessoa depressiva não consegue expressar. Geralmente, quando tu tá triste, tu consegue falar. E quando tu tá no estágio depressivo, tu só sente um vazio, tu não consegue expressar, né? Aí ela tá perguntando aqui, como fazer para a pessoa verbalizar algo no consultório no primeiro momento, né? Acontece, Vitória, já aconteceu algumas vezes, de realmente a pessoa sentar ali e não conseguir expressar, né? Não conseguir falar. Ou então falar, mas as coisas que ela fala não tem conexão. Tipo, ela fala de agora, de repente fala uma coisa de trás, de repente fala, tu perceber que não tá tendo conexão que a pessoa tá falando, né? Isso acontece. O que que eu costumo fazer nesses casos, tá? Por exemplo, a pessoa chegou no meu consultório e entrou ali, eu vou abrir o cadastro dela. É claro que eu vou começar a fazer uma fala com ela ali, e eu pergunto, né, qual é o motivo da consulta, o que que ela tá buscando ali, né? Geralmente a pessoa vai, sei lá, vamos colocar no caso que ela não vai se abrir, ela vai me dizer, olha, vim porque eu estou em um estágio depressivo e eu não consigo falar, eu não consigo expressar. Então eu começo a trabalhar as emoções, né, as emoções primárias dela, né? Quando tu me diz que tu não consegue expressar, o que que tu tá sentindo agora? Daí ela vai verbalizar, sentindo um vazio no peito, né? Como que é esse vazio? Descreve, né? Daí ela vai descrever. Quantas vezes por dia tu sente isso? Desde quando tu começou, né? Tu vai fazer algumas perguntas, tu tem que ter cuidado para não fazer perguntas fechadas, perguntas que ela só possa te responder sim ou não.
porque são perguntas fechadas. Tem que ter uma estratégia mental de saber fazer perguntas abertas, né? Então, perguntas que ela vai ter que explanar um pouco, né? Então, assim, cuida para não fazer perguntas fechadas, que ela vai te dizer sim ou não, certo ou errado, quente ou frio, né? Então, perguntas abertas, mas tu vai tentar trazer primeiro os sentimentos das emoções, as sensações das emoções primárias dela ali, tá? E daí ela vai começar a elaborar, e tu vai ter que ter uma escuta muito ativa para estar conseguindo engatar, né, um diálogo para estar trazendo essa pessoa, não sim, para estar trazendo a confiabilidade para ti aí, tá? Deixa eu ver mais o que aqui. Tá, deixa eu ver mais o que. Deixa eu ver aqui, Daniela. Proteção e equilíbrio é incomparável. Só quem usa sabe. Exatamente, né? Ela concorda 100% contigo. A Daniela tá falando que o proteção e equilíbrio é incomparável, né? Só quem usa sabe, não tem igual. Realmente, Aline aqui. Tânia. Aline, se a pessoa toma muita coisa e você precisa restringir uns 2, 3 produtos, o que você prioriza? A Tânia aqui está perguntando assim, Aline, se você Aline, se a pessoa toma muita coisa, né, e eu preciso restringir uns 2, 3 produtos, o que eu priorizo? Tânia, eu entendi, eu nunca vou tirar o medicamento que a pessoa toma, jamais, de forma alguma. Eu posso até sugerir que ela esteja tomando alguma coisa excessiva ali para quando ela voltar no psiquiatra, né, para quando ela voltar no psiquiatra, ela conversar com o psiquiatra se tem a possibilidade de reduzir alguma miligrama, se tem a possibilidade beleza, tem a possibilidade de reduzir algum miligrama ou reduzir alguma coisa, mas eu jamais vou tirar o medicamento dela de forma alguma, eu só vou, né, só vai sugerir que ela converse com o psiquiatra dela, tá? Se a pessoa tá tomando muita coisa e eu acho que tu me perguntou o quê? Se eu não quero passar mais muita coisa, tipo, ela toma, sei lá, 3 tipos de remédio, vai eu passar mais 3 coisas, né? O que eu vou priorizar num caso de depressão? Sempre master, né? E daí, ou proteção ou portal, dependendo do nível de depressão que a pessoa está. Leve, agudo ou moderado. Sempre master e ou proteção ou portal, tá? Sempre. A tua imagem não está aparecendo. Tua web deve estar desligada. Será, gente? Minha imagem não está aparecendo? Não tá perguntando pro Renan aí, mano. Lídia, muito obrigada. O Ciro está me perguntando, Aline, você atende como psicóloga ou como microsometista? Cadê aqui? Aline, você atende como psicóloga, microsometista ou os dois? Faça essa pergunta, porque estou afastado da psicologia e não sei qual a avaliação do CRP. Então, Ciro, entendi, né? O Ciro está me perguntando se eu atendo como psicóloga ou como microsemetista devido à questão do conselho, do CRP, né? Ciro, no meu caso, o que eu faço? A minha formação é em naturologia e psicologia, né? Eu atuo como microsemetista irídio, né? Irídia. Eu não sou vinculada ao CRP, porque o CRP, infelizmente, algema a gente, né? Anula a gente. Quando eu digo algema, eu quero dizer ele anula, né? Ele só vai deixar a gente, e tá certo, talvez, enfim, não estamos aqui para debater conselho, né? Mas ele vai só trazer a questão de algumas técnicas específicas, né? Na verdade, o que acontece? Eu fiz a faculdade de psicologia para agregar já ao meu trabalho, né? Mas é óbvio, como eu só trato parte emocional, doenças emocionais, né? Eu utilizo tudo que eu aprendi na faculdade de psicologia para estar atuando dentro do meu consultório, mas eu não atuo com o CRP. Eu atuo com o CRT, né? Que é o Conselho Regional de Terapeutas, tá? Então, aí eu não atuo, eu não me nomeio, eu não me titulo, eu não coloco meu cartão psicólogo, eu coloco terapeuta, microsemetista irídia, e é só, tá? Óbvio que eu fiz faculdade, eu tenho todo o conhecimento, todo o aprendizado da faculdade, e eu atuo, eu utilizo isso dentro do meu consultório, porque tenho esse aprendizado, paguei por isso, tenho meu diploma, né? Mas não utilizo CRP porque me anula, e pra mim não faz diferença nenhuma. Mas é bem legal, só para te saber, se essa pergunta eu recebo 4 dias. Eu também me sinto muito bem quando tomo as gotas do Master, a Marina. Deixa eu ver aqui, a Ivete. Eu também confirmo. A Ivete está falando, eu também confirmo como experiência própria, Aline. É muito bom para a concentração, entre outros benefícios. Ivete, saudade de ti. A Marli. Oi, tudo bem? Sabendo que não temos controle sobre a vida, mas por que é tão difícil viver sem querer controlar as coisas o tempo todo? Seria o nosso ego querendo ter controle? Com certeza, Marlene. Realmente é muito difícil a gente
não querer controlar as coisas, assim, né? Achar que controla alguma coisa. Isso com certeza vem do ego, né? A gente querer controlar. Gente, eu realmente acho assim que o que mais adoece a gente é a gente querer ter controle das coisas, querer controlar as pessoas, ou controlar as situações, ou controlar as circunstâncias, a gente querer ter controle, ter rédea. Isso é o que mais adoece. Por quê? Porque a gente não deixa ir, a gente não deixa a coisa fluir. A gente tem que ter objetivos, tem que ter foco, mas entender que é uma falsa ilusão da nossa mente querer ter controle, achar que tem controle de alguma coisa, tá? Então, isso vem muito do ego. A gente pode falar muito sobre ego, adoro falar do ego, tá? Dá pra gente conversar bastante sobre isso. Aqui. Como contribuição, o Master realmente é excelente. Ai, gente, estou feliz com a quantidade de gente falando do Master. Fátima, ai, Fátima, faz tempo que a gente não se vê, né? Também essas pandemias não dá mais para vir aqui, né? Marina, gosto muito de usar óleos essenciais junto. Marina Lau, acho que é isso. A Camila, isso, legal, entendi. Tá, beleza, Camila. Qualquer coisa, tu é de casa, né, Camila? Qualquer coisa tu me manda, vai ali me dar um oi. Nossa, ai, que bom. A fala foi ótima, gostei muito, muito engraçado. Ai, gente, obrigada. Quando a pessoa depressiva tem a reação de se automutilar com as unhas. Nossa, tem muito isso. Fazendo feridas. O que fazer? Aham. O Roberto Grande está me perguntando isso. Quando a pessoa tem a tendência de se automutilar com as unhas, o que fazer, né? Essa questão da automutilação, Roberto, é marvado, sabe? É algo que, como eu falei ali, até a questão de mutilação, ideação suicida, a gente pode conversar num outro momento, mas aí é muita técnica terapêutica, assim, sabe? Essa questão tem gente, né, que puxa o cabelo, se automutila. A questão até de quem tem psoríase, né, de ficar o tempo todo se cutucando, isso não deixa de ser uma automutilação também, né? Mas além do tratamento, tem que entrar com algumas técnicas terapêuticas e trazer a pessoa para a consciência de que a coisa mais importante do mundo é o templo dela, é o corpo dela, porque isso é falta de amor próprio, né? Isso é falta de amor com ela mesma, o ponto da pessoa se mutilar, né? Ela não se sentir importante, ela não se dar o valor, né? Aí entra muita questão de baixa autoestima, imagem distorcida, né? Distorção de visão, né? Da autopercepção, né? É uma buraca mais embaixo, quando é assim, tá? Para mim está aparecendo aqui essa imagem. Tá. Ai, Camila, obrigada. Gratidão. Gente, acho que eu vou ter que encerrar. Não sei nem quanto tempo que eu tô aqui, porque eu não sei nem onde é que tá o horário aqui. Meu Deus do céu. Ainda bem que tem gente para me auxiliar nessas tecnologias. Muito obrigada, gente, de verdade, tá? Ó, legal. O pessoal tá pedindo aqui, né? Teve já 4 que eu pedi aqui. Fazer mais webinário com temas do cotidiano, com temas do cotidiano, assim, são ótimos. A Daniela tá me perguntando, mas já teve outras perguntas assim atrás. Gente, eu vou falar bem a verdade, é o que eu mais gosto, tá? De falar temas cotidianos. Eu não gosto muito de ficar presa à parte técnica, aquela parte protocolada, sabe? É isso, é isso, é isso. É importante, mas eu gosto mais da prática do que da teoria. E eu gosto mais de vivências reais, porque às vezes a gente fala uma coisa muito bonitinha, né? É assim, 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 acontece isso, isso, cálculo, fórmula, cálculo, resultado, né? E às vezes na vida real, dentro do consultório ali, quando o bicho tá pegando, não é assim, né? A gente tem que ter outros tipos de percepções. Então eu gosto mais dessa questão de vivência real, de trazer coisas do dia a dia, coisas da realidade, né? Não sou muito presa no questões de slide, coisa assim, mas enfim, né? Como diz, não vou deixar virar papo de cozinha isso, mas, gente, estou bem contente, muito obrigada pelas perguntas aqui, tem mais coisas, mas acho que não vai dar, que o Renan já está me sinalizando aqui, depois amanhã ele me puxa as orelhas, tá? E, gente, quando vocês quiserem, estou à disposição, tem alguns grupos ali né, Grupo Forgires, eu estou ali, também tem meu número, quem quiser ter contato, e-mail, quem quiser sugerir alguns temas, assim, se tem alguém que recebe muito um tipo de tema no consultório, e eu puder contribuir, dar outros webinários, estou em casa, então para mim é tranquilo, tá? À disposição para vocês. Obrigada, gente. Sou muito grata a todos que ficaram aqui, tá? Muito grata de verdade. Acho que é uma corrente, né? A gente poder contribuir um pouquinho. Tem muita coisa para falar, mas é pouco tempo, tá? Então, eu sou muito grata a todos. Muito obrigada de coração, tá? Espero que durmam bem essa noite. Fica com Deus e até uma próxima aí, tá bom? Beijão, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigada mesmo.